Olá, estamos aqui para fazer uma entrevista à nossa professora de Psicologia e ela vai começar por fazer uma breve apresentação. Eu chamo-me Laura Diniz, eu dou Psicologia por assim, porque a minha formação é em Filosofia, mas a Psicologia interessa-me porque é uma derivação da Filosofia, uma derivação pobre da Filosofia e que, portanto, para mim é uma área interessante para explorar e gosto do nível etário dos alunos do 12º ano. Já têm uma maturidade que permite explorar as coisas de uma forma diferente daquela que é possível no 10º com a Filosofia. Por isso é que eu dou Psicologia. Tenho 39 anos, sou mãe de família, tratadora de animais, gosto muito de teatro. E gosto muito de dar aulas, gosto muito da minha profissão. Então, quais os fatores que levaram a escolher dar aulas de Psicologia? Foram os alunos que me pediram. Foi há uns 8 anos, uma turma que eu tive como professora de Filosofia no 10º e 11º ano, e da qual eu gostava muito, como gosto de quase todas as turmas, não é? Mas pronto, aquela foi especial. Foi tão especial que depois, querendo continuar com a Psicologia, me conseguiram convencer a ser professora deles. E como fui professora deles, depois comecei a gostar de dar Psicologia. E depois acabo sempre por ser professora dos meus alunos de Filosofia que vão para a Psicologia. E já este ano é outra vez a mesma coisa. É por isso. Destaca alguns aspectos que consideram mais interessantes ou importantes no estudo desta disciplina. São todos os aspectos são interessantes no estudo desta disciplina. Esta disciplina estuda o homem, estuda aquilo que nós somos, estuda o nosso interior, estuda a relação entre o que nós somos por fora e por dentro. E acho que isso é a nossa maior curiosidade em relação a tudo aquilo que queremos saber no mundo. Primeiro, queremos saber de nós. Nós somos o maior mistério que há. E a única ciência que este mistério é a Psicologia. É a ideia da filosofia e tudo. Então, sem sermos assim demasiado precisos, se queremos ser muito concretos, qual a definição assim, mais agente para que as outras pessoas possam perceber que tem um mente humano? Atualmente é o olhar psíquico, é a sede do funcionamento mental inteiro, é a consciência, mas também é o inconsciente, é a razão e também é a emoção e também é a vontade. Portanto, a mente é o interior que anima o ser que somos e que inclui tudo aquilo que somos psicologicamente. Razão, emoção, vontade e em parte inconsciente. Direto da razão inconsciente. Okay. Então nós sabemos que a estrutura do encéfalo humano é bastante semelhante a de muitos mamíferos, como o macaco, como o boi, como o carneiro, é uma estrutura bastante semelhante. E nós gostávamos de saber o que é que confere toda a complexidade ao ser humano, que permite realizar tarefas muito diferentes dos outros animais, como por exemplo ler e escrever, tendo uma estrutura tão semelhante. Porque nós já percebemos que não é propriamente a estrutura que confere essa complexidade, é outra coisa que estamos a dizer. Acho que se responder assim do ponto de vista biológico, não é? É a quantidade de córtex, que é muitíssimo superior aos outros animais. A estrutura cerebral é de facto muito semelhante, mas a quantidade de córtex cerebral nos humanos é incomparavelmente maior. E como as nossas necessidades mais elevadas se situam ao nível do córtex, isso acaba por explicar como é que nós, para além de recebermos tantos estímulos, somos bem capazes de os tratar. Isso é simples, porque em termos de córtex, 25% apenas de córtex se destina a receber informação e 75% do nosso córtex trata, interpreta. E, portanto, isso confere-nos esta capacidade superior em termos mentais. Mas, por exemplo, em termos da ramo sensorial, a maior parte dos outros mamíferos estão muito mais bem equipados do que nós. São muito mais sensíveis em termos sensoriais. Nós compensamos a falta que temos em termos de mecanismos de recepção de estímulos com a enorme capacidade de os tratar. O homem é mesmo o mamífero que tem a maior quantidade de córtex. Sem dúvida. Mas assim, muito. Então, vamos para a próxima pergunta. A diversidade de processos mentais e a complexidade dos mesmos torna a caracterização da mente humana uma coisa um pouco complicada, gera muitas controvérsias. Acha que a psicologia tem tido um contributo significativo ou nem por isso para a avançar nesta tarefa? Eu acho que tem. Aliás, se não for a psicologia desse contributo, ficamos só com a filosofia.
Porque para compreender a mente humana não é a neurologia que lá chega, porque a neurologia permite-nos entender em reações químicas, físicas, permite-nos perceber como é que o organismo funciona, como é que a estrutura biológica funciona, mas nos permite entender como é que isso se traduz em pensamentos, em medos, em estados psíquicos, não é? Portanto, tem que ser a psicologia. Mas que a psicologia, em grande parte, se apoia numa pesquisa que é essencialmente filosófica. Por outro lado, por causa da psicologia existir e por causa da atração que ela exerceu sobre as pessoas, né, sobre o público em geral, acho que acabou por trazer a atenção, virar a atenção do mundo para este fenómeno, para a importância de nos entendermos nós próprios, não ficarmos só agarrados às explicações das religiões, porque se nós pensarmos antes de existir a psicologia, a filosofia não era conhecida da maior parte das pessoas. Agora, com a sociedade de informação, as pessoas acabam, através do conhecimento que têm da psicologia, de se conhecer um bocadinho melhor a si próprias e não se comentar apenas com explicações que dão as bruxas, os astrólogos, os padres e outros caras. A expressão muito brilhante, que até origina o filme, o conceito subdotado, da inteligência superior, são alguns conceitos que hoje em dia estão um pouco na guerra. Acha que algumas mentes são mais desenvolvidas e capazes do que outras e qual será a razão desse maior desenvolvimento? As razões podem ser de diferentes tipos, mas normalmente há sempre uma razão inata, isto é, na maior parte, eu não conheço nenhum caso em subdotados que não houvesse já uma predisposição genética para. Não conheço nenhum caso de uma mente brilhante que não tenha dado sinais disso, pelo menos nas áreas onde foi brilhante logo desde o início. O Einstein, por exemplo, que é considerado um péssimo aluno porque era muito fraco nas disciplinas que eram na altura mais valorizadas. Depois, mas sempre teve uma tendência, uma inclinação para aquele tipo de investigação, que ele foi muito bom. O Einstein pode considerar que foi um momento brilhante. No entanto, em relação a algumas capacidades mentais, ele não era nem sequer normal, quanto mais brilhante. Portanto, uma mente pode ser brilhante em relação a algumas realizações, em relação a algumas capacidades mentais, em relação a algumas dimensões da mente, e não ser noutras. Podemos desenvolver, de facto, algumas potencialidades de uma forma que se destaca do resto dos seres humanos. Agora, por exemplo, a mente brilhante do filme era um esquizofrénico. Era uma pessoa que tinha um funcionamento mental completamente à parte dos padrões da normalidade. Tinha algumas características exacerbadas, muito desenvolvidas, e que depois tinham a incapacidade de lidar com as suas emoções, com o mundo real, devido à vezes, não é? Era um mau funcionamento do cérebro, não é? Do ponto de vista clínico. Eu conheço também alguns sobredotados. E normalmente os sobredotados o que fazem é um desenvolvimento muito mais rápido. Eles não têm capacidades diferentes de nós. Desenvolvem-nas com uma rapidez muitíssimo superior. Por isso é que normalmente os sobredotados são integrados depois em turmas normais. E só que têm menos de 2 anos, do que os colegas. São pessoas que realmente desenvolvem algumas aptidões mentais de uma forma notável, que se diferencia, que se destaca dos outros e com uma rapidez maior. Então, podemos concluir que é sempre algo brilhante que torna estas pessoas especiais, assim podemos dizer, nunca pode ser através de um treino. Através de um treino pode ser muito bom naquilo que se faz, pode ser excepcionalmente bom naquilo que se faz, mas não se considera sobredotado. Considera-se muito competente, considera-se excepcional, mas quando se entra em áreas em que a criatividade é fundamental, em que não é preciso apenas saber fazer bem, mas criar, inventar, ir além daquilo que já se sabe, aí acho que é uma preponderância de favorecimentos. Mas até agora tem sido isso que tem sido apontado como causa. É difícil contornar